Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, meus amados irmãos em Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do estudo da obra de Paulo e Estevão. É com muito carinho, com muito bom coração que nós estamos aqui nos reunindo a cada 15 dias, aos domingos, para juntos mergulharmos nesta grande obra que tem tanto para nos ensinar, que é a obra Paulo e Estevão. Vamos neste momento também dar as boas-vindas para o nosso irmão André, que está aqui conosco. Olá, André. Boa noite a todos. É um prazer muito grande participar desse estudo aqui a respeito de Paulo e Estevão. E é um estudo que a nossa posição aqui não é de quem sabe mais, mas é de um posicionamento de que todos somos alunos do Cristo para poder entender esses personagens dessa história. E estamos aqui muito, muito felizes para essa jornada nesse livro. André, você falou algo aí muito sábio. Todos estamos aqui como aprendizes. Meus irmãos, isso é verdade, porque eu e o André, nós estamos aqui na nossa pequenez mesmo, moral, mas nós daremos o nosso melhor para partilhar aqui um pouquinho do que a gente estudou, do que a gente leu, do nosso ponto de vista da obra. Nós convidamos a todos os irmãos também que desejarem partilhar seu ponto de vista nos comentários. A gente sempre está aprendendo. Então sejam muito bem-vindos e lembrando que a nossa proposta dos nossos encontros aqui é um estudo. É um estudo reflexivo, é um estudo que a gente vai passar ponto a ponto da obra. A gente vai tentar entender um pouco os detalhes aqui do contexto da onde vai se passar essa história. Então, é dedicado a um estudo. Então, a gente convida os irmãos. Eu até estou aqui com a minha obra. A minha versão é essa, Paulo e Estevão. Acho que é uma versão mais nova, não é, André? Acho que tem uma versão mais antiga dessa obra, não tem? Exatamente. Tem uma mais antiga. Então, a gente está aqui, eu tô com essa versão mais nova. Por que eu estou mostrando? Irá ter momentos que iremos ler alguns trechos. Então, no momento que a gente for ler algum trecho, iremos citar a página. Então, é a página referente a essa edição. Você quer comentar alguma coisa disso? Essa é a 45ª edição, né? Essa foi lançada em 2014 e a primeira é em 1941. Então, dependendo da versão que cada um tiver da edição, pode ser que mude a página que está escrito, né, determinado conceito. Exatamente. Então, essa é a nossa edição. A do André aqui também é igual à minha. Exatamente. Então, quando a gente citar uma página, é nessa edição. Por isso que eu estou mostrando. Já estou aqui com a obra. Hoje é o nosso segundo encontro dedicado a gente estudar. Então, a questão não é passar com pressa em cada capítulo, mas é passar com qualidade. Dentro aí da nossa pequenez de conhecimento, é passar com qualidade.
Então nós iremos passar capítulo a capítulo da obra, comentando, contando a história, e nós convidamos a todos para a gente iniciar o capítulo 1 da obra hoje. Hoje nós iniciaremos a história e eu queria convidar o André para ele contextualizar aqui para todos nós o início dessa história, aonde se passa essa história, qual que é o contexto da época, que ano que a gente vamos retornar aqui na história, que ano que é isso, André? Antes da gente iniciar aqui a contar mesmo os fatos. Essa obra, Emmanuel começa descrevendo o ano 34 depois de Cristo. E nós estamos na cidade de Corinto, na Grécia. E essa cidade de Corinto, no atual momento que é descrito aqui na obra, o ambiente da cidade é o seguinte. Ali naquela cidade tem muitos escravos que foram libertos, que ganharam a liberdade, e, portanto, eles estão muito ansiosos para poderem trabalhar e receberem por seu trabalho. Porque depois de tantos anos sendo escravizados sem receber nada por aquele trabalho, agora que eles têm a oportunidade de ganhar o seu sustento com o trabalho, eles têm muita ansiedade para isso. Então, eles têm muita vontade de trabalhar. Junto a esses escravos libertos, você tem ali proprietários promissores de muitas fortunas, né? Também tem ali alguns israelitas e diversas raças que Emmanuel escreve aqui como de aventureiros. E o que seriam esses aventureiros? São aquelas pessoas que chegam até aquela cidade ali por, digamos assim, por expectativas de conseguir coisas melhores. Só que essas expectativas, elas são, na maioria das vezes, expectativas materiais que eles estão buscando. E aí ele também coloca que nessa cidade tem templos diversos. O que seriam esses templos diversos? Templos diversos corresponde a culto de vários deuses. Então, diferentes religiões. Então, num ambiente em que você tem várias religiões e esse culto a cada Deus é diferente do meu Deus para o Deus do outro, então é uma faísca, é um início para que se gere um conflito de religiões, porque se eu acreditar que o Deus correto é o meu, eu não vou respeitar o Deus do outro. Então isso é um princípio de uma confusão que pode gerar ali. E Emmanuel descreve uma coisa muito importante também, que esse ambiente da cidade de Corinto, com toda essa diversidade de culturas e de raças, isso acaba gerando uma libertinagem nos seus habitantes. Porque se são pessoas de fora que não têm vínculo com aquela cidade, não têm familiares, não têm amigos ali, então elas acabam acreditando que elas podem fazer o que elas bem entendem. Que elas não têm que dar satisfação aos outros habitantes, porque ali não tem nenhum vínculo. E aí, nessa vontade de cada um colocar à tona a sua satisfação, o seu desejo em primeiro lugar, é que o Império Romano, que conquistou a cidade de Corinto na Grécia, acaba enviando tropas para poder, digamos assim, acabar com essa bagunça. Para de tempos em tempos colocar um pouco de ordem ali para não desandar tudo. Não é isso, Ana? André, então, você está compartilhando aqui com a gente é o seguinte, a gente está no ano 34, foi isso que você falou. André disse pra gente, estamos no ano 34, depois de Cristo. Ou seja, o que a gente lembra? Jesus tinha pouco tempo que tinha retornado para a pátria espiritual. Jesus já tinha retornado para a pátria espiritual no momento
que a gente vai começar a contar essa história. Ele não estará presente na Terra fisicamente, Jesus. E aí o André trouxe uma coisa aqui, André, eu queria até conversar com você disso. Emmanuel fala pra gente no início do capítulo 1, Emmanuel faz uma coisa importante, Emmanuel contextualiza a região pra gente conseguir entender aonde que essa história está se passando. Porque quando a gente vai contar a história de alguém, a gente tem que contextualizar qual local que ela estava. Pra gente entender os costumes, as decisões e o comportamento. E aí, André, você disse o seguinte, Corinto era uma cidade importante na época. E eu me lembrei que Corinto, Corinto é uma cidade que tem 2 grandes portos. E um porto naquela época era onde chegava e aonde era exportado muitas coisas. Então era uma cidade que tinha muito movimento de comércio. Era uma cidade importante naquela região. E aí você partilha aí com a gente que tinha gente de diversas raças, por isso a gente compreende diversas opiniões, diversas culturas. Então é como se a gente imaginasse hoje em dia uma cidade grande, onde tem pessoas de todos os lados, alguns só passam por ali, é mais ou menos isso. E aí justamente por isso a gente tem uma diversidade grande, mas ao mesmo tempo, naquela época, intrigas de ideias, sobretudo no aspecto religioso, da religião. Porque isso, meus irmãos, é importante a gente entender. No ano 34, naquela região, isso era muito importante. As religiões não conversavam entre si. As crenças não conversavam entre si. Então, se um grupo acreditava que a crença dele era certa, não tinha conversa com o outro grupo. Na verdade, eles se consideravam muitas vezes inimigos, não é mesmo, André? Agindo de forma assim, eu preciso impor a verdade, como se a minha crença fosse a verdade. Hoje em dia, a gente já caminhou um pouquinho para evolução nesse sentido, onde a gente compreende que toda religião ela é importante porque ela conduz o homem a um caminho melhor. Então, toda religião que conduz o homem a ser melhor é uma religião boa. E que cada um de nós escolherá aquela religião, aquela crença que mais se afeiçoa ao seu coração, às suas ideias. E André, você gostaria de comentar algo disso, partilhar alguma coisa, ou a gente pode iniciar aqui e partir para a história? Podemos iniciar a partir para a história agora. Então vamos lá, vamos começar agora a história. Vamos imaginar um senhor já de idade, com aquela fisionomia que mostra uma fisionomia que está cansada, que já passou muita coisa na vida. E esse senhor está caminhando rumo a um mercado, carregando a sua cesta para fazer as suas compras. Quando esse senhor faz esse trajeto até o mercado, estamos na cidade de Corinto, ano 34 depois de Cristo. Alguns soldados romanos estão ali nas ruas, e por ali eles andavam, fiscalizando tudo. E esses soldados romanos começam a debochar desse senhor, alegando que ele não havia os cumprimentado da forma correta. Aquele momento que o orgulho fala mais alto no coração, apenas para encrencar mesmo com aquele senhor humilde, mas muito humilde. Por quê? Ele não era romano, esse senhor. Esse senhor, ele era israelita. Não é mesmo, André? Então, esse senhor... Aí a gente entra naquele ponto que a gente começou aqui conversando. Diferentes raças, diferentes crenças. Isso já era motivo para ter intrigas entre si. E a gente já vê isso iniciando na história. E aí esses soldados romanos, com toda a autoridade, xingam esse senhor. Mas o senhor se mantém em silêncio. Não responde.
André, você gostaria de abordar alguma coisa desse ponto? Pode falar. Eu queria lembrar aqui que na cultura romana, do Império Romano daquela época, quem não fosse romano não era digno de nada. Então, por isso que eles, independente de quem passasse ali, se fosse um senhor, se fosse um jovem, se fosse um homem adulto, eles iriam, digamos assim, fazer piada com a pessoa, iam cutucar, provocar, para simplesmente ofender aquela pessoa, para poder agredir. Então, isso era um comportamento, porque se na crença deles, eles eram a raça que predominava, então todos os outros eram escravos, todos os outros significavam nada para eles. E isso que você falou, André, é importante, e eu vou convidar todos os irmãos para marcar essa fala do André. Porque nós iremos ver o que o André está dizendo ao longo de toda a história. Os romanos achando que eles são superiores, na verdade, a gente não pode generalizar, mas no contexto dessa história, achando que eles são superiores e que todos têm que abaixar a cabeça diante deles. E esses romanos irão começar ali a debochar desse senhor. E ele se mantém em silêncio. Ele não responde. E nesse momento, então, que ele está indo para o mercado, os romanos estão ali xingando ele, porque ele não cumprimentou da forma como os romanos esperavam. Os romanos irão partir para a agressão física. Então, imaginemos um romano, um jovem adulto, talvez, batendo em um senhor já de idade avançada. O quanto isso é cruel. Mas esse senhor não faz nada. Mantém-se em silêncio, vai para o mercado. Emmanuel nos diz que ele guarda uma revolta surda, íntima dentro de si. Ou seja, ele não expõe o que ele está sentindo. Está se sentindo injustiçado. Vai para o mercado. Quando ele sai do mercado, ele ouve. E Emmanuel fala uma coisa tão bonita aqui a respeito da reação de Josedeb, que ele fala assim: o olhar do ofendido era semelhante a um dardo invisível que penetraria a consciência do agressor. Então, esse jovem, ele ia ter, em breve, a consciência pesada dessa crueldade que ele fez com esse senhor. Mas que ali naquele momento, para poder aparecer para os outros soldados, ele cometeu esse ato. Ele se deixou levar pelo momento. Ele não raciocinou como que aquela atitude seria refletida depois. E André, eu penso que às vezes a gente faz muito isso, né? Ainda faz. A gente ainda toma muitas atitudes sem pensar como que isso reflete, não amanhã ou depois, mas na eternidade da nossa vida, né? E esse jovem fez isso. E quando ele, então, sai do mercado, ele vai ouvir um comunicado. Tá passando um comunicado nas ruas. E esse comunicado diz assim que o governo vai estar de portas abertas para poder ouvir os cidadãos. Mas que coisa diferente, porque o governo, ainda mais o governo romano, os que estavam no poder, eles não davam muita abertura para cidadão ou para as pessoas que não eram romanas. Não tinha muito isso. Isso está meio estranho, mas tudo bem. O governo romano vai abrir as portas para ouvir. Se alguém tiver uma reclamação, pode ir lá. Pode ir lá para poder comentar, para poder falar que será ouvida essa reclamação. Bom, esse senhor, que até agora não foi revelado na história quem é, esse senhor ouve isso e já guarda aquilo. Bom, pode ser uma coisa para ele fazer. Afinal, tantas injustiças ao longo dos anos. Esse senhor vai retornar do mercado, ouviu esse recado. Ele passará novamente, diante dos soldados. E no momento que ele passa diante dos soldados, novamente os soldados irão zombar dele,
irão mexer com ele e humilhá-lo. A intenção é humilhar ele. E novamente os soldados romanos irão agredi-lo. E é muito triste essa cena porque é uma crueldade feita ali naquele instante. Ninguém que passa perto ajuda. Ninguém que passa perto faz nada. Então ele é agredido pela segunda vez. E novamente ele não revida naquele momento. Ele não faz nada. E eu acredito particularmente, lendo a obra, que no fundo ali do coração dele ele pensou, bom, o governo romano vai abrir pra gente reclamar, então eu não vou fazer nada agora. Eu vou ter minha chance, não é mesmo, André? E o interessante dessa segunda vez que ele é agredido é porque ele faz o seguinte, na hora de retornar para casa, ele escolhe um caminho mais longo, para não ter que passar por aquele mesmo grupo. E nesse caminho longo, ele encontra com outro grupo de soldados romanos. E aí ele pensa, da primeira vez eu não cumprimentei e eles me agrediram. Então dessa vez, para eu não ser agredido, eu vou cumprimentar. Só que ele cumprimenta e eles dizem assim, quem que você pensa que é para poder conversar com a gente? E aí a gente tem uma noção de que eles, o que importava para eles era a agressão, era menosprezar os outros. Porque se a pessoa não falava, eles agrediam. Se a pessoa também falava, eles agrediam. Então, para eles, independe do que as outras raças que eles achavam que eram escravos inferiores fizessem. Qualquer coisa seria motivo para eles agredirem. Isso dá pra gente, André, uma visão muito clara da ignorância ainda moral da época, da imaturidade espiritual ainda daquela época. A gente consegue ter uma noção agora clara da brutalidade daqueles corações. A gente tá falando do ano 34 depois do Cristo, né? A brutalidade daqueles corações, a mente como ela era rígida. Então, como o André lembrou aqui muito bem pra gente, ele tenta fazer um caminho diferente, não dá certo, apanha de novo. Mas bom, ele retorna para casa. E é revelado pra gente nesse momento que esse senhor, o nome dele é Jossedebe. Gravemos esse nome porque ele é muito importante na história, meus irmãos. Jossedebe. Mas quem é Jossedebe? André, quem que é Jossedebe? Quem é ele? Ele era casado? Contextualiza um pouquinho pra gente aí antes de eu continuar a história dele. Jossedebe era um senhor viúvo, pai de Abigail e de Zeziel. E esse senhor Jossedebe, ele já carregava uma angústia, porque anos antes, o mesmo romano que estava ali naquela região de Corinto para poder colocar as coisas em ordem, anos antes retirou propriedade que era de Jossedebe e deixou ele apenas com uma pequena porção de terra para que ele e os dois filhos sobrevivessem. Então ele já carregava essa revolta dessa decisão anterior. E aí ele vai ao mercado, sofre uma agressão, no meio tempo ouve que o Império Romano está aberto para ouvir as reclamações e para poder fazer justiça para aqueles que se acham injustiçados. E quando esse anúncio é feito em público, Jossedebe percebe que as opiniões do povo, da população, é dividida. Uns acham, agora nós vamos ter a nossa justiça, e outros pessimistas dizem, eu não caio nessa, porque eu já sofri reprimendas anteriores, se eu for lá de novo, eles vão fazer pior. Então, a opinião ficou dividida entre a população desse momento. E quando você diz aí, André, dessa parte inicial do capítulo, que ele já era marcado, Jossedebe, esse senhor, já era marcado por muitas coisas difíceis que ele já tinha passado, eu me lembrei que Emmanuel destaca pra gente nesse momento que
o que mantinha a esperança dele eram os filhos. Abigail e Jesiel, também marquemos esses dois nomes importantíssimos na história, ao longo da história. O que mantinha ele vivo, com esperança, eram os filhos. E eu penso, André, na nossa vida, porque a gente aqui, reencarnado na matéria terrena, a gente vive altos e baixos. Os nossos dias não são só de flores. A gente passa muita dificuldade. Quando as provas chegam, por mais que o nosso espírito tenha se preparado para essa prova, a gente sofre. E são inesperados muitas coisas que acontecem, infortúnios inesperados. E quantos de nós partilham um pouquinho desse comportamento de Josedebe? Às vezes a gente vai perdendo a esperança, mas calma, tem algo que mantém a nossa esperança. Às vezes um filho que mantém a nossa esperança de continuar lutando, de não desistir da vida, de não desistir das coisas. Às vezes é uma causa que a gente apoia, a nossa religião. Tem algo que nos mantém esperançosos. O que você acha? E quantos são os pais que passam por humilhações e dificuldades, mas se mantêm firmes e resignados, porque sabem que os filhos dependem deles, do esforço deles, né? E Josedebe está nessa situação, né? Porque aqui Emmanuel diz muito que o alívio que traz para o coração dele são os filhos, porque é um filho que é muito trabalhador, é uma filha que é muito amável e que cuida muito bem dele depois que a mãe, né, desencarnou. Então, ele tem um amparo no lar ali que auxilia ele nessa caminhada difícil que ele tem. Exatamente. Muitos pais, André, passam por extremas dificuldades, situações penosas, mas eles compreendem que o espírito que eles receberam como filho ainda depende dele. Que seja em questão de educação moral, que seja num amparo financeiro, um amparo material também. E aí se mantém firme com esperança para não desistir da vida, para continuar a caminhada. E aí, meus irmãos, Josedebe então retorna para casa. Quando ele começa a aproximar-se de casa, ele começa a sentir aquele cheiro, aquele aroma, aquele perfume das rosas de Abigail, sua filha. Abigail gostava muito de rosas. E ele começa a sentir aquele aroma. E eu queria destacar que o nosso querido Chico Xavier, quando estava psicografando essa obra, meus irmãos, é nos relatado que Chico conseguiu sentir também o aroma das rosas de Abigail. Olha que interessante isso. Então, Josedebe chega em casa. Quando ele chega, ele é recebido com muito carinho pela sua filha. Aí nós temos uma segunda personagem, uma segunda alma na história, começando aí a adentrar pra gente, que é a Abigail. E eu gostaria até de partilhar aqui conosco. Então, lá na página 20, a todos os irmãos que estiverem com a obra aí também, eu gostaria de ler a descrição de Emmanuel de quem é Abigail. E eu gostaria de ler pelo seguinte motivo. Abigail é um espírito nobre. É um espírito um pouquinho mais evoluído. Então, as palavras que eu iria descrever Abigail aqui seriam muito pequenas. Então, vamos trazer aqui a descrição de Emmanuel. Abigail é a filha mais nova de Josedebe. E ele coloca: Abigail tinha por volta dos seus 18 anos. Era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Ela tinha cabelos sedosos que caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto, atraente num conjunto harmonioso de simpatia e de beleza.
No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina moça eram os olhos, profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Preciosas e lindas essas palavras de Emmanuel. Então, vamos formar a imagem de Abigail, uma jovem, seus 18 anos, os cabelos cacheados, os olhos negros. E Emmanuel, vamos reparar que sempre quando vai aparecer uma alma nova aqui na história, ele vai descrever os olhos. Tem aquele ditado, os olhos são as janelas da alma, porque através do olhar a gente também consegue perceber o espírito. Então, olha só, o olhar de Abigail transmitia elevados mistérios de amor e da vida, do amor e da vida. Um espírito mais nobre. Nós veremos isso futuramente. Eu não vou adiantar aqui a história, não. E quando Josedebe se encontra com a filha, ele vai partilhar com ela o que aconteceu. Angustiado. Nesse momento, o filho dele chega, Gesiel. Meus irmãos, agora vamos ver quem era Gesiel. Pelas palavras de Emmanuel, Gesiel tinha por volta dos seus 25 anos, então ele já era um pouquinho mais velho que Abigail, e Gesiel deixavam-se entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Então, Josedebe, ele tinha duas preciosidades em casa, dois espíritos nobres que reencarnaram como filho dele, Gesiel e Abigail. Gesiel também é um espírito nobre, a gente também vai ver isso mais à frente. E os dois filhos ali vão ouvir as angústias do pai, ouvir o que aconteceu, e nós percebemos uma coisa interessante. Gesiel, André, ele vai aconselhar o pai com palavras sábias e palavras nobres. E é muito bonito porque quando Jesus nos ensina a honrar um pai e a honrar a mãe, é bonito a gente estender o olhar que também é dar esse amparo moral aos nossos pais. Que por mais que estejamos numa posição de filhos mais novos, nós podemos destinar palavras de carinho, de esclarecimento, com muito respeito para os nossos pais, ampliando às vezes um pouquinho a visão dos nossos pais sobre algum assunto, sobre algo da vida. Gesiel faz isso. André, eu gostaria muito de convidar para a gente dar sequência na história aqui, ouvindo um pouquinho de você também. Até porque aqui, quando Emmanuel descreve tanto Abigail quanto Gesiel como espírito nobre, e ele fala ponderado, nós vamos ver aqui nesse primeiro capítulo os comentários de Gesiel, os conselhos que ele dá para o pai de maneira respeitosa, mas sempre ponderado, sempre comedido. Porque ele diz assim: coragem, pai. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Então, depois de todo o relato de que o pai foi agredido 2 vezes, né? Ele fala para o pai: coragem. Ele não buscou vingança, ele não queria, né? Porque ele jovem, ele podia muito bem, no ímpeto de ser jovem e de ser forte, querer ir lá tirar satisfação, né? E vingança, porque o pai tinha sido humilhado e agredido. Mas ele mostra uma fé, uma obediência a Deus muito nobre, porque ele não se desespera com aquela situação. E aqui é descrito como que Josedebe criou o filho,
Gesiel e diz assim: é verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos. Então, por mais que ele fosse um filho muito obediente ao pai, ele tinha essa liberdade de comentar, de dar conselhos para o pai a respeito das ocasiões. André, é importante a gente lembrar que nessa época, essa família, eles não conheciam Jesus ainda, não tinham ouvido falar do Cristo assim, ouvido falar assim, seguido os ensinos de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus já tinha passado pela terra, já tinha ali os primeiros cristãos seguindo os passos do mestre Nazareno, mas em Corinto, essa família, eles não sabiam de Jesus. Os então, primeiros evangelhos já tinham sido estavam sendo escritos, né? Estavam sendo escritos, isso mesmo. Então, os ensinos que o filho que o filho Gesiel vai passar para o pai Josedebe é com base no que a gente conhece hoje, o Antigo Testamento, que eles chamam a Torá. Não é isso, André? É que o Espiritismo, né, de maneira muito respeitosa, Kardec coloca como a primeira revelação, né, porque Kardec tem um cuidado muito grande para não chamar de antigo nem de novo, porque conhecemos como Antigo Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento quando entra Jesus na história, e o Antigo Testamento no que é anterior a Jesus. E aí Kardec, de uma maneira muito respeitosa, coloca primeira revelação, que é a Torá, a segunda revelação, que é o Evangelho de Jesus, e a terceira revelação como sendo o Espiritismo. Por que ele coloca nessas três partes, divide em primeira, segunda e terceira revelação? Porque nenhuma revelação é maior do que a outra. Todas são importantes e todas, uma complementa a outra. Então, não é porque surgiu o Espiritismo que o Antigo Testamento vai ser deixado de lado por nós e que ele não terá nenhum valor. E que nem o Novo Testamento terá valor. Então, todos esses três, eles conversam, têm seus fundamentos, têm suas belezas, têm seus alívios, suas consolações. Então, são muito importantes para nós. Então, o André, ele explicou muito bem aqui para nós essa visão de respeito que a doutrina espírita tem pela primeira revelação, pela segunda, que é Jesus, e nós somos o Consolador prometido, a doutrina espírita é o Consolador prometido, a terceira revelação. Mas, meus irmãos, nós chegamos num momento da história que Gesiel está aconselhando o pai dele, e é muito bonito porque Gesiel convidará o pai para abrir. As escrituras sagradas estão na mesa da casa deles, para abrir ao acaso e juntos tirarem uma mensagem, uma passagem, uma leitura para aquele momento. Ou seja, Gesiel percebe que o pai está angustiado, está aflito, está triste com o que aconteceu. E ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar falando mal, ao invés de ficar ali colocando mais pensamento negativo, Gesiel diz: espera, vamos aqui, a gente está com as escrituras sagradas, vamos tirar uma passagem? Vamos abrir ao acaso. Muito bonita essa atitude de Gesiel, que pode ser ensinamento para a gente. Quando a gente vai passando um momento difícil, abrir ao acaso. E a gente diz abrir ao acaso, mas a espiritualidade amiga que nos guia pode nos influenciar a abrir uma passagem que vai ser importante para o nosso coração. E muitas vezes a gente vai estar lendo um livro, vai pegar uma passagem que vai sair exatamente algo que a gente precisa para aquele momento.
para acalmar os ânimos. Gesiel faz isso. André, que passagem que sai. E eu te convido para seguir a história para a gente. Esse momento é o momento mais bonito desse primeiro capítulo. Isso que Gesiel faz. Porque ele abrindo esse texto ao acaso, que era um costume da época, e ainda por muitos hoje é um costume, porque digamos assim, é um pequeno resquício que a gente pode perceber a intervenção de Deus na nossa vida quando a gente faz isso. E aí cai no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. E lá está escrito exatamente assim: Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, olha o ensinamento que os bons espíritos trouxeram para aquele lar, que o pai estava muito angustiado, e o filho, tentando consolar aquele pai, não conseguia a palavra. Então ele pensou assim, bom, se eu trouxer algo das escrituras, meu pai vai ouvir, porque as escrituras é muito maior do que eu, né? As escrituras ali é a palavra de Deus, é maior do que a minha palavra. E aí o pai responde o seguinte: recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. E aí o filho, percebendo que ele já tinha colocado todo o seu empenho, o auxílio das escrituras, ele diz que Deus nos proteja. Então, ele resolve, no dia seguinte, procurar esse direito, que foi dito para ele que existia esse direito, né? E aí ele foi lá para poder fazer as suas reclamações, comentar sobre os insultos, sobre as agressões que ele sofreu e que ele queria uma solução para aquilo, uma reparação, que ele queria que o povo judeu fosse respeitado, que não sofresse mais esse tipo de chacota, de piada, de perseguição. Só que ele percebeu que todos ali antes dele, que foram também reclamar, buscar soluções, estavam todos em silêncio, esperando qual seria a resposta. E aí até que veio a resposta para ele. E a resposta foi que o império, em nome de César, resolveu confiscar as terras dele e disse o seguinte: você tem 3 dias para poder abandonar a sua terra, porque a sua terra agora pertence a Licínio Minúcio. André, então a gente tem a seguinte situação. Ele vai lá então, ele reclama, fala das injustiças, e aí como que o governo romano responde? Agora a terra de vocês é nossa. Vocês perderam tudo. Como que o coração dele ficou nesse momento, André? Como que ficou? Ele ficou, de uma certa forma, assim, completamente deslocado, porque ele foi tentar argumentar para que ele ficasse pelo menos com aquela terra ali, que antes já tinha sido tirado uma parte muito grande do território dele, e que ele estava com aquele pequeno terreno que era o pão dos filhos, para os filhos sobreviverem. E aí, não teve conversa. Ele falou assim, põe-se na rua e que ninguém discuta as decisões imperiais. E aí ele fica muito nervoso e muito magoado e ele diz assim, tenho 2 filhos que são 2 esperanças do coração. Poupai-me por Deus. Prometo conformar-me com esse pouco. Nunca mais reclamarei.
ele chegou num estágio de que ele percebeu tamanha bobagem que o orgulho dele levou ele a fazer. Porque no orgulho dele ele foi buscar uma justiça que era falsa, que não ia existir. Né? O Império estava querendo um motivo para acabar de tomar as terras das pessoas ali. Só que a grande questão que fica, André, é o seguinte: Josedebe, então, diante dessa notícia inesperada, ele tem dois caminhos. Vamos pensar aqui. Eu convido a todos os irmãos que estão presentes aqui com a gente a pensar juntos. Josedebe tem dois caminhos. Primeiro caminho, seguir o que foi lido para ele antes dele sair de casa. Ele ouviu as palavras divinas. Ele ouviu um conselho do alto. Ou seja, ele foi esclarecido, ele tinha essa via. Peraí, deixa eu seguir a via aqui, depois disso que aconteceu, foi ruim, mas deixa eu lembrar que meu filho leu para mim antes de eu sair de casa. Deixa eu viver o que meu filho leu para mim. Ou o segundo caminho, a impulsividade do coração. Qual o caminho que ele segue, André? Ele retorna para casa completamente destroçado, porque ele perdeu ali agora tudo que ele tinha de material. Então ele foi em busca de recuperar bens materiais e uma honra, e ele foi desonrado e perdeu o resto dos seus bens materiais. Só que é importante lembrar que ele ainda tinha os 2 filhos, que é nos descrito aqui que eram os bens mais preciosos que ele tinha na vida dele, que eram os 2 filhos. E ele, retornando com a sua revolta, o terreno vizinho ao terreno dele já tinha sido tomado pelo Império. E aí, ele ouve sugestões nada edificantes. Ele se dá, naquele momento, ouvidos para influências espirituais malévolas, que diz assim para ele: taca fogo em tudo. Põe fogo em tudo, que aí o que acontece? Como é que ele vai aproveitar a sua terra e a terra dele? Porque ao lado do terreno de Josedebe tinha uma terma de Licínio que ele adorava. Ele adorava ir para lá. E ele falou assim: então destrói com isso tudo. E ele, ouvindo essas sugestões, ele coloca fogo. Porque também é descrito aqui, e aí a gente vê o egoísmo e o poder, o orgulho. Porque Licínio tomava essas terras das pessoas, mas não fazia nada de edificante. Então eram terras que ficaram jogadas ao acaso, né? E é descrito assim, ó, as pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas, entre espinheiros e parasitas que sufocavam as ervas úteis. Então, assim, eram terras improdutivas, porque ele não preocupava com isso. Ele preocupava era com a quantidade de terreno que ele adquiria para o Império Romano, não com a produtividade dessas terras. Sim. E ele foi lá e tacou fogo em tudo. Ele deu voz a esses espíritos que estavam acompanhando. Ele falou: taca fogo. Aí, olha o caminho que ele tomou. Ao invés dele lembrar: não, meu filho leu aquela passagem, ele falou assim: não, vou tacar fogo. Ele foi lá e colocou fogo. Eu não julgo Josedebe nesse momento, porque incontáveis são as vezes que a gente também dá ouvidos. Inclusive no livro dos Espíritos, André, tem uma questão que fala disso, se a gente se lembrar, que os espíritos influenciam as nossas atitudes, nossos pensamentos, nos conduzem muito mais do que a gente imagina. Muito mais. E em algumas ocasiões são eles que nos dirigem.
É o que é dito. Exato. E nesse Isso. momento ele foi dirigido pelos espíritos. Exatamente. Nós também estamos mais ou menos assim. E aí ele volta, ele coloca fogo. Ele coloca fogo, gente. Volta para casa. E quando ele tá de frente para Gesiel vai dizer o seguinte... Peraí, só um momento. Ele chega em casa, quem recebe ele é Abigail. Gesiel ainda não chegou. E Abigail... A Gesiel não sabia ainda que foi ele que tinha colocado fogo. Gesiel ainda não sabia. Aí Abigail recebe o pai e começa a acolher o pai ali, daquela dor, de tudo que aconteceu. Ela também não sabe que o pai colocou fogo nas coisas. E ele fica esperando por Gesiel, porque ele chega em casa e o filho não chega. E Gesiel demora a chegar. Quando Gesiel chega, ele chega com as mãos machucadas, com as roupas todas sujas. E aí Abigail, ela percebe que Gesiel, como era da índole dele, ele foi ajudar os vizinhos a apagarem o fogo. Porque ele percebeu a dor, a dificuldade que os empregados de Licínio, que cuidavam daquela terma, do território que era dele ali, eles estavam apavorados para poder apagar as chamas. E Gesiel foi cooperar. Óbvio, o coração dele eu vou auxiliar. Por quê? Dois dos servidores, dos escravos mais fiéis de Licínio, que cuidavam daquelas termas ali, que se chamava... Esqueci o nome deles aqui. Caio e Rufílio. Eles eram... Gesiel tinha uma relação muito boa com eles, porque além deles oferecerem sementes que vinha de Roma para Gesiel plantar a horta deles ali, esses dois servidores também ajudavam Gesiel no cultivo ali da terra, por amizade. Só que essa atitude impensada do pai, que acabou provocando esse incêndio, esses dois servidores que cuidavam daquelas termas com muito empenho, eles desencarnaram por causa desse incêndio. E aí Gesiel comenta sobre isso, sobre esse incêndio, o que ocasionou. E aí o pai, extremamente chateado de que tinha perdido o terreno, provocou esse incêndio, ele conta que ele provocou esse incêndio. E aí Gesiel fala uma coisa muito bonita assim para o pai, que é assim: nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora, em face do que nos advirá em represálias. Quando dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados a Licínio Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, já ele terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos o que lhes desrespeitam as determinações. Isso está na página 29. E aí o que ele estava dizendo aqui? Meu pai, a gente tinha consciência tranquila de que não tinha feito mal para ninguém. Você vai nessa decisão, nessa atitude que você fez, a nossa consciência ela vai ser manchada. E nós teremos agora que lidar com a ignorância e com a vingança dos romanos, porque nós não obedecemos, não respeitamos as suas ordens, as suas determinações. E além disso ainda, dois trabalhadores ali que eram preferidos de Licínio foram mortos nisso. André,
Inclusive, a gente tem o seguinte cenário nesse momento. Josedeb, ele quis fazer justiça com as próprias mãos, ao invés de aguardar a justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Ele quis agir por si só. Eu mesmo resolvo aqui, eu vou colocar fogo em tudo. Mas a justiça humana ainda é falha. A justiça perfeita vem de Deus. E agora, os romanos iriam ver toda aquela situação. Inclusive Gesiel, ele vai pontuar algo aqui também, que ele vai falar assim, meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Ou seja, por que agiu impulsivo? E aí, quando a gente age com impulsividade, a dor na consciência vem. Neste instante, a consciência pesada, a culpa corroendo ali dentro, Gesiel irá dizer a Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui antes. Claro. Você comentou a respeito, né, que ele fala, meu pai, por que você levantou o braço vingador? Aqui tem um diálogo muito interessante, que é importante para nós, para entendermos a delicadeza que é a interpretação do texto. A interpretação do texto das palavras de Deus. Porque aí quando ele fala, meu pai, por que você levantaste esse braço vingador? Aí o pai tenta justificar. O pai diz assim, está escrito nos mandamentos, não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Então ele achava que na atitude dele, ele estava fazendo certo, de acordo com a lei. Mas aí Gesiel diz, acima de todas as determinações, porém, meu pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e todo o entendimento. E o pai continua, amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. E o filho ele ainda estava naquela olho por olho, dente por dente. Porque não conhecia Jesus ainda. Não. Então, como ainda Moisés, não, mas... Ainda não. Mas porque como Moisés era a referência religiosa e legislativa, né? Então, era tudo. Então, ele imaginava que era dessa forma. E aí Gesiel continua assim, mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que estás nos céus, destruindo suas obras? Ou seja, meu pai, você está destruindo as coisas de Deus, então você está indo contra ele. Você não está justificando os seus atos. No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude. E aí ele fala, e os 2 melhores servos de Licínio, Caio e Rufilho, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas do seu amo. Então aqui, olha a interpretação que o filho tem das escrituras, da palavra de Deus, né? Por isso a importância de Emmanuel lá no início colocar como ele era ponderado. Porque Deus não é vingativo. Deus é justiça e, ao mesmo tempo que Deus é justiça, Deus é amor. Então, Deus não é justiceiro, Deus não é vingativo. Deus é justiça e é amor. Inclusive, Gesiel, ele é tão ponderado, um espírito que já se mostra nobre nas pequenas atitudes, que ele ressalta, olha, essa sua vingança, pai, atingiu outras pessoas. A tua mão está manchada de sangue por uma vingança. E nesse instante, então a gente está naquele momento
que ele convida Abigail para recitar o salmo que a mãe deles, quando estava em vida, ensinou para eles para as horas difíceis, que é o Salmo 23. E é muito bonito porque acredito que todos nós temos uma oração, um salmo, uma passagem do Evangelho, algo que a gente guarda profundamente, que nos tocou muito e que nas horas difíceis a gente se lembra também. E geralmente a gente recita. E eles irão recitar o Salmo 23. E aí agora a gente está chegando no final do primeiro capítulo. Como que esse capítulo vai terminar, André? Como que ele encerra esse primeiro capítulo? Depois da leitura do Salmo 23, né? Na verdade, depois que os dois filhos recitam o Salmo 23, porque eles sabiam de cor, a mãe tinha ensinado a eles. Aí o pai, ele começa a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus, aqui está escrito por Emmanuel na página 31, que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem, invariavelmente, torturas infernais à consciência invigilante. Então, na ausência, na invigilância de Josedebe, ele foi influenciado por espíritos maldosos e ele fez esses atos. E a sua consciência agora, nesse momento, recobrava a sua invigilância. Porque ele percebeu, olha o que meu egoísmo, a minha impetuosidade fez. Eu prejudiquei outras pessoas que eram inocentes, né? E aí eles estão lá, os três unidos na casa, de repente, anunciam, batem na porta de que um soldado e alguns companheiros estavam ali chamando por ele. E ele comparece até a porta e é dado, então, a ordem de prisão de toda a família. Todos os três integrantes da família, não apenas do pai, dos três. E aí ele percebe a burrada que ele fez. Porque na sua vingança, ele não comprometeu apenas a sua vida, mas colocou os dois filhos também em risco. E aí, ele olhando para o céu, à noite, olhando para as estrelas, ele diz: Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. E Gesiel, então, aperta a mão do pai e eles, os três, então, junto com os soldados, iniciam a caminhada até a prisão, até o julgamento deles. E assim termina o primeiro capítulo, com os três sendo presos. E agora, em André, só daqui 15 dias para a gente saber o que vai acontecer com os três? Meus irmãos, esse capítulo primeiro tem muito ensinamento para todos nós, para o nosso coração, para a gente refletir. Daqui 15 dias, nos encontramos novamente aqui, às 7h30 da noite, para juntos refletirmos o capítulo 2. A nossa proposta aqui, não é mesmo, André? É que a gente possa passar a cada dia um capítulo. Muitas vezes, dependendo do capítulo, a gente vai ver isso, vai precisar ir mais de um dia no capítulo. Tem muita coisa para ser vista. Mas, a princípio, a cada dia um capítulo. Nossos encontros é destinado a gente tentar estudar, no sentido de mergulhar um pouquinho mais, conversar um pouco mais. Não é passar de forma rápida pelo capítulo. Então, por isso, nesse nosso programa aqui, de estudo do Paulo e Estevão, é diferente da didática
do evangelho diário que a gente está acostumado, do reflexão com Emmanuel, que o André também faz, com a nossa irmã Duda. É uma didática diferente. Aqui a gente vai ter um tempo maior juntos, como uma grande família. A gente vai ter um tempo maior para a gente partilhar. E hoje aqui eu vou encerrar as minhas palavras falando o que eu gravei desse primeiro capítulo, André. Acredito que todos aqui vão gravar algo desse primeiro capítulo. E para mim, André, sabe o que marcou? A impulsividade. Não vale a pena agir com impulsividade. Não vale a pena responder com raiva. Não vale a pena agir com raiva. Depois a gente fica com remorso. Depois não vale a pena a gente responder de imediato. Olha, hoje eu aprendi isso. Acho que para minha semana eu vou levar isso aqui no meu coração. Para minha semana, minha vida, vou levar isso. Vou lembrar de Josedeb. Porque com raiva a gente age de forma rápida, impulsiva, e a gente pode até machucar quem a gente ama muito. Porque a gente não sabe como que vai ser a repercussão disso. Então eu vou levar isso no coração desse primeiro capítulo. E eu queria que você pudesse partilhar também. O que te marcou, André, nesse primeiro capítulo, para a gente encerrar? Para mim, o que mais marcou é a fé de Gesiel e a maneira ponderada dele para poder observar as situações no momento que elas estão acontecendo. Porque depois que passa, é muito fácil a gente comentar. Outra coisa é você, no olho do furacão, no meio do incêndio, você ser ponderado. Você ter atitudes e falas ponderadas e edificantes. E aí, essa semana, eu estava lendo o livro Falando a Terra, do Chico, e tem uma mensagem chamada O Ensinamento, no capítulo 8, que é escrito pelo espírito de André de Cristo. E tem uma frase aqui que eu acho que cabe para a maneira como Gesiel agiu. E a frase é: importa em todos os lugares e em tudo ver o melhor e escolher a boa parte. Porque Gesiel, em todas essas situações, ele conseguiu ver o melhor. E ele escolheu a boa parte daquilo. O que ele observou? Fala: meu pai, vamos ver o que as escrituras têm para nos ensinar, têm para nos dizer, contém a sua revolta. Vamos ver o que Deus diz para nós. E ele é capaz de ver essa boa parte nas coisas. Então, o importante então para nós é que em qualquer situação, vamos tentar ver qual é o real motivo, a real intenção daquela pessoa de escolher tomar aquela decisão. Se aquela decisão, por mais que ela seja impetuosa, mas foi uma intenção boa, vejamos então que foi uma intenção boa. Por mais que ela não seja correta por ser impetuosa, mas o motivo, a intenção dela foi nobre, foi pelo bem. Então, observamos isso. Né? De tudo e de todos, vamos ver o melhor e escolher a boa parte. Muito bonito suas palavras, André. Eu convido também a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui nesse momento, que possamos refletir hoje o que marcou a gente nesse primeiro capítulo, não é mesmo? O que a gente consegue extrair de ensinamento aí para a vida. Bom, meus irmãos, eu vou convidar para a gente encerrar com o nosso coração em Jesus, encerrar o nosso segundo encontro, encerrar aqui o primeiro capítulo. Como eu disse, daqui 15 dias estaremos reunidos novamente, mergulhando no capítulo 2 e tendo aí uma base do que vai acontecer com eles na prisão. A gente vai ter que esperar 15 dias para saber o que vai acontecer. Olha, eu me despeço aqui de todos, deixando um grande abraço,
despeço de você, André. Muito obrigada por partilhar desse momento juntos. Eu agradeço a todos por nos acompanhar nessa conversa, né, a respeito de Paulo Estevão. Agradecer a oportunidade que o nosso centro nos oferece pela a leitura dessa obra, o compartilhar dessas páginas com todos. E esse nosso encontro ocorrer de 15 em 15 dias, isso tem um propósito muito nobre, que é tanto para nós que vamos falar, nos prepararmos para escolhermos e sermos intuídos das melhores palavras para trazer para vocês, como também é um tempo para que aqueles que queiram ler também o capítulo e trouxerem as suas dúvidas, as suas interpretações sobre a passagem, também comentarem sobre isso, né? É uma oportunidade boa para todos nós. Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Exatamente, meus irmãos, estamos aqui nos despedindo. André lembrou de algo importante. Aos irmãos que ainda não leram essa obra, ou que já leram e vão reler aí com a gente, é um tempo para poder ler o capítulo, para estar seguindo junto comigo aqui com o André, cada parte é um convite que a gente faz para todos. Vamos estudar juntos Paulo e Estevão. Lembrando que este estudo, esse nosso momento aqui, é também da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, que concede esse momento para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.